Boa noite a todos. Hoje é o início de um trabalho árduo que a gente vem fazendo e a honra que nós temos aqui no programa Prepare-te, Jesus está voltando, nada mais, nada menos que nosso pastor Elias, o homem de Deus, ao qual eu sou membro da igreja. E aqui está nosso pastor Elias. Amém. Amém, pastor? Amém. Vamos fazer uma oração antes de começar para que Deus esteja junto conosco aqui, né? Já Amém. está, né? Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos Amém. aqui, Senhor, nessa louvamos. noite, Senhor, te Sim, agradecendo Senhor. por mais esse trabalho, Senhor. Pedimos a tua proteção, a tua graça nesta noite, Senhor. Pedimos que tudo que viemos falar aqui, Senhor, seja para a tua glória. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, como é o primeiro dia de um podcast, uma live, né? Não sei como é que fala. É esse primeiro aqui. Então, se tiver alguns erros, e vai ter, se Deus quiser, porque é com os erros que a gente aprende, peço perdão. E aqui o pastor Elias aqui conosco aqui. Pastor Elias, fala um pouco aí quem que é o senhor, de onde o senhor veio, quem que é a família. Amém. Irmão Daniel Franklin, primeiro é um prazer estar aqui com o senhor, estar aqui também na técnica de som, o nosso Ribeiro. irmão Ribeiro, prazer grande estar aqui com vocês. E também é uma alegria muito grande poder estar com você nessa data muito especial, que você está dando abertura de um projeto que nasceu no seu coração já há muitos anos e acredito eu no coração de Deus. Bom, meu nome, para quem não sabe, para quem vai assistir ou está assistindo essa live, meu nome é Elias dos Santos, eu nasci no dia 9 de 7 de setembro, lá no Paraná. Deus já tinha um chamado na minha vida, viemos para o estado de São Paulo, eu tinha 10 anos de idade, e hoje, pela misericórdia de Deus, estou aqui servindo a Deus, ao lado da igreja, trabalhando com Jesus. É um prazer grande estar aqui com você. Amém. Pastor Elias, senhor, Oi. quantos anos o senhor tem no trabalho ministerial de pastoreio? Olha, Daniel, eu aceitei a Jesus no ano de 1987. Bom, na verdade eu nasci no lar cristão, né? Tive o prazer de nascer no lar cristão. Meus pais já serviam a Deus quando eu nasci, me levaram no templo para apresentar. Então eu costumo contar o tempo de conversão meu quando eu vou para a igreja já da minha adolescência para a juventude, né? Aos 16 para 17 anos. E logo que eu chego na igreja, com 16 para 17 anos, era abril de 87, julho eu parei 17 anos, fiquei ali congregando no Jardim Nova Odessa por volta de uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. E aí o Senhor me chamou para dirigir a primeira igreja. Eu tinha 22 anos de idade, a Ângela tinha 19 anos. Saímos para um grande desafio, né? Trabalhar fora, trabalhar em outra cidade, né? Ministério aqui em Mogi Guaçu, a sede central, e nós fomos desbravar num campo lá em Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse. E lá começou o ministério do senhor. Ali começou, foi o pontapé inicial, porque era uma igreja pequena, aparentemente com poucas pessoas, né? Tinha umas de 13 a 15 pessoas, não passava disso. Era um salão pequeno, né? Então o Senhor nos levou para aquele lugar lá. Chegamos lá muito entusiasmado, muito alegre, né? Animado. Eu jovem ainda, com muito desejo de fazer a obra de Deus. E foi da onde que eu comecei a me dedicar ao Evangelho, trabalhar para Jesus. A Ângela tinha 19 anos de idade, eu tinha 22, logo completei 23. Novo de tudo, novo de tudo, novinho, né? E o pessoal vendo o senhor assim, nossa, 23 anos, o que o pessoal falava assim? Ei, esses meninos aí, O pessoal assustava assim. É bem verdade, quando você fala assim, o pastor da igreja, as pessoas esperam ouvir o quê? Espera ver um ancião, né? Um ancião, um senhor já de cabelos brancos, já, alguém já mais experiente. sim, Então, eu fui assim, como marinheiro de primeira viagem. Né? Dirigi um grupo de jovens na igreja, o pastor viu graça de Deus na minha vida e nos enviou para lá. chamado, né? Chamado. Chamado. E aí, o pastor, a gente fala assim, mas às vezes acontece muita coisa e muita gente não sabe.
a Verdade, vida de um obreiro na igreja, a vida de um pastor, né, o anjo da verdade. igreja. Me fala, Olha, Daniel, mais de 30 anos o senhor está nessa seara. sim. Olha, deixa eu mandar um link e aproveitar e mandar um abraço para o meu Rodolfo que está nos assistindo. Ele pede aqui para mandar o link para ele entrar. Então eu vou encaminhar aqui para o Oh, meu isso. Como é o Rodolfo primeiro dia, a gente tá aqui. meio perdido, viu, pessoal? É normal, tá? Vai entrando aí, compartilha, né? O grupo de varões pediu também da igreja lá. Olha que Olha, manda, bacana. manda Vou lá. mandar lá no grupo de varões então também. Então, enquanto o pastor tá mandando ali, o Tem pastor uma Elias. pergunta no page, né? Eu vou responder para Opa! você. A pergunta que você fez, assim, como que é pastorear a igreja, né? E eu vejo assim, o irmão Daniel, que é uma batalha muito grande, até porque você, achei o grupo de homens aqui, o grupo de homens Leão de Judá, mandei lá, ok. Então, Daniel, é uma batalha muito grande. É um tempo que você sente rodeado de muitas pessoas e é um tempo também que você sente muito só, né? A obra de Deus, ela é um negócio assim interessante. Às vezes você está no grupo, às vezes você está no privado. Deus chama você para o privado. E é uma experiência interessante porque a gente começa trabalhando, dirigindo igreja, convive com muitas pessoas, conhece muitas pessoas também, mas a gente tem um sentimento de solidão, porque geralmente quando termina tudo, você vê que é você e a sua família, e lógico, os irmãos permanecem em oração, nos ajudando, mas a gente não consegue abraçar todos e às vezes a gente não se sente também abraçado por todos. Mas é uma alegria muito grande, é um prazer imenso. Eu sempre falo que eu nasci para isso, eu acho. Amém. É, pastor, como é a primeira live, e muitos não sabem disso, a minha satisfação de ser o pastor Elias, o primeiro dessa live, ou desse podcast, eu não sei como é que a gente vai colocar futuramente, Uhum. é eu conhecer a história do senhor. Eu posso falar que eu conheço a história do pastor Elias. Sabe por que eu conheço? Eu vi esse homem chorar de perseguição, chorei com ele. Foi mesmo. Eu vi esse homem passar necessidade mesmo financeira. Foi E é verdade. um pouquinho mais depois. Eu quero que o senhor fale um pouco dessas coisas. Para os outros pensam que o evangelho hoje que é pregado é aquele evangelho fácil. Que É você verdade. ergueu a mão, ou não precisa erguer a mão. Ah, Deus dá tudo para mim. E não é esse evangelho que a gente conhece. É verdade, realmente. Então, eu estou falando, eu estou dando testemunho de um homem, que é lá na minha igreja, é o anjo da igreja, que tem uma história para contar. E é essa história, começando com o senhor, que eu quero trazer homens que têm bom testemunho, não é de testemunho de 2 dias, de 2 anos, anos de vida ministerial que possa vir aqui aconselhar e falar de Jesus, porque Amém. todos nós somos falhos, tem Uhum. altos e baixos, mas tem uns que começam, depois para e depois parou. Não, pastor Elias, eu conheço há muitos anos, eu era criança, eu vi Sim, ele na obra do Senhor, trabalhando fortemente, chorando, visitando, e sim. indo a pé nas visitas, na bicicletinha. Eu lembro uma vez que o senhor tinha uma bicicletinha, eu vi o pastor Elias andando naquela bicicleta, gente, vou falar, viu? Dava dó. Eu olhava assim, eu era criança, falei, Jesus, um pastor com uma bicicletinha velha essa. E ele, irmão, pode ser, então. E hoje Deus tem abençoado ele tem um emprego, há muitos anos trabalha numa empresa, né, pastor? Sim, Quantos anos o senhor sim. trabalha? Há 23 23 anos. anos? Já 23 faz anos. merchandising também depois da empresa aí. Ah, sim. Até quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, né, o pastor Nicélio Ribeiro de Paiva, que é o nosso pastor presidente, ele é o meu patrão e meu pastor. Então, eu estou debaixo da bênção dele em todas as áreas. Pode ser o pastor Nicelso, homem de Deus. Conheço também. É outro que Mandar eu um posso dar um abraço. bom testemunho, Sim, pastor né? Nicélio, sem sombra de Aquele dúvida. jeitão dele de falar, a gente conhece, a Que é gente conhece, muito sisuda, né? né? Mas uma pessoa muito amável, muito dócil, um homem de Deus. Então, Daniel, realmente eu comecei o meu ministério muito novo, com muita dificuldade. E quando Deus faz essa chamada para a gente, para o ministério, eu e a Ângela praticamente nós largamos tudo aqui em Mogi Guaçu, né? Eu trabalhava aqui, eu sempre estava fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma empresa, e eu trabalhava numa empresa aqui em Mogi Guaçu,
E eu deixei tudo e fui para Santo Antônio de Posse. Lá eu fiquei 4 anos, 2 meses e 7 dias, né? 4 anos. 4 anos. Lá o senhor começou a construir a igreja, né? Lá nós construímos uma igreja. Eu me Construímos uma lembro que igreja. nós fomos visitar uma vez Uhum. e para não parar o culto, a igreja continuou lá, a igrejinha era bem Tinha a igrejinha pequenininha pequena e nós começamos a levantar a construção em poste. ao redor, né? E a igreja, eu me lembro disso. Você lembra disso? Que Tudo. interessante. Eu tenho a memória, eu sou meu guarda-nome, mas a memória fotográfica eu tenho. Olha que legal. E você teve lá então? Uma vez nós saímos aqui de Mogi Guaçu para congregar com o senhor, o ônibus quebrou. Chegamos lá tudo com o pé vermelho, gente. Tudo sujo, porque o ônibus quebrou na estrada. A gente teve que parar para empurrar o ônibus, porque não ia. E aí, nós chegamos lá na igreja, lá, pastor, tudo sujo, 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 sujo. Os pés entrando. O pastor Vicente Cordeiro. Vicente Cordeiro, homem de Deus também. Todo mundo chegando. Mas o importante é que nós fomos glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Foi mesmo, eu lembro dessa data aí, era uma festividade da nossa igreja, nós havíamos colocado carpete no nosso púlpito, mas os irmãos passou por um momento difícil no caminho, mas assim, nada abalou, vocês chegaram lá, embora chegou um pouquinho, eu lembro assim, que vocês chegaram um pouquinho atrasado devido esse intempérie que teve no percurso, né? Mas vocês chegaram bem lá, foi muito bom ter tido vocês conosco lá. E como você disse, ali foi o pontapé inicial, né? Eu era garoto, novo, menino, começando o ministério, a minha esposa também começando o ministério, então era tudo muito complicado pra gente. Pastora Ângela, Pai do Senhor, mulher também que, olha, Fibra, né? Fibra, quarta-feira nós estávamos na oração lá, trazendo testemunho lá. Ângela Guerreira, mandar um abraço para ela, para Andréia, a ela, Andréia, Adriano, o pastor Valdinei, a família toda, a Luana, com certeza deve estar assistindo lá. Porque aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, que aqui, ó, vocês estão vendo aqui, me ajudou muito. Um abraço para minha esposa, que é minha ajudadora aqui também. E o meu parceiro é o sonoplasta ali, Jonatas Ribeiro. Homem de Deus. Parceiro, hein? Esse aí. E na verdade tá junto com você também, até nos Valentes da Vida. Isso, lá ele é tenente. Olha aí. Um grande homem. Que benção. Então, e ali nós começamos o nosso ministério ali, trabalhando ali, construímos a primeira igreja. E dali o Senhor trouxe nós para Mogi Guaçu de volta, né? Ficamos esse período de tempo lá, eu sempre falo que foi um aprendizado. Depois chegamos aqui em Mogi Guaçu, assumimos a congregação de São Pedro, ali na rua Benedito Maia Figueiredo, número 72. Foi uma bênção. Ó, para vocês que não conhecem o pastor Elias, ele grava o nome da rua e o número da casa. Então, os membros que já passou para ele fala tudo. Ó, o fulano de tal lá na rua é tal, tal, número tal, ele fala, viu? Então, e ele guarda tudo essas coisas. Desde quando eu conheço, não é agora não, sempre foi assim. Já foi melhor. Agora, o cansaço, né? O cansaço. Pegamos algumas estradas de terra, andando de pneu murcho, a gente acaba. Mas chegou, estamos aqui. Estamos indo. Tá. E aí, depois de São Pedro, o professor foi? Aí fiquei 7 meses, 7 dias. 7 ali, né? Cheguei no dia 14 de setembro de 97 e saí no dia 21 de abril de 98. Aí, dia 22 de abril de 98 eu venho e tomo posse no Pantinato, onde eu fiquei 19 anos e 4 meses. 19 anos, 4 meses. Aí foi uma data mais recorde, mais histórica. Eu não sei se houve uma consolidação muito, muito boa, eu, a igreja, os irmãos. E ali nós ficamos trabalhando 19 anos, 4 meses. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão ali, que foi sempre parceiro, trabalhando ao lado da gente. Foi muito bom. E pastor? Oi. 19 anos, aí depois o senhor veio aqui para a Avenida das Torres. Isso. Aí depois a gente vai para a Assembleia de Deus Ágape, né, junto com o pastor Liceuso. E a gente iniciou o trabalho ali na Avenida Vereador Victor Bueno, que é a antiga. Ela tem 4 nomes essa avenida, né? 4 nomes. Ela é dividida em quatro estágios, 4 pedaços, porque ela abrange 4 bairros, né? Isso. Ela abrange 4 bairros. Então, como
Avenida Vereador Victor Bueno, 239, pequeno salão, né? Um salão simples, salão humilde, mas foi o que nos deu todo apoio, cobertura ali para nós ficar ali 5 anos ali. 5 anos nós ficamos naquele local, foi muito bom. Foi dali que Deus preparou que nós construíssemos a igreja aqui na Avenida das Ainda Torres. vai chegar na igreja, o milagre do Senhor. Ô João, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor aí. As pessoas têm como mandar perguntas aí pro pastor Elias? Sim, está habilitado. Olha, você que está assistindo aí, às vezes você não tem aquela tempo, faz uma pergunta para o pastor Elias, ou da Bíblia, ou do ministério dele também, porque você vai saber de muita coisa. Aqui é para a gente falar um pouco mais e tudo mais, né, pastor? Falar assim. Com certeza. E me fala, aí na Avenida das Torres Conhecida, né? Sim. E aí conta a benção, irmão. Então, a gente veio para. Opa, deixa eu segurar aqui. A gente veio para a Avenida das Torres, foi muito bom. Deus nos abençoou maravilhosamente ali no Jardim Novo. Ficamos lá 5 anos. E nesse período, Daniel, sonho, meu desejo, meu coração era construir uma igreja, né? Apesar de eu sentir um pouco debilitado, já tinha 47 anos quando nós saímos do ministério, mas com 47 anos eu vi um, um porquê de lutar para nós construirmos um templo, né? Sempre foi meu sonho de deixar um legado, construir uma casa onde o povo pudesse adorar a Deus, congregar, efetuar um casamento. Eu fiz um casamento lá no salão. Foi muito complicado porque o casal queria casar num ambiente, num espaço que fosse da igreja, que fosse praticamente igreja, não era assim propriamente uma igreja, mas era um lugar consagrado como casa de Deus. Eu fiz o casamento ali com o coração muito apertado, porque eu vi que era um pequeno espaço, não dava para agregar o pessoal que ali chegava, mas sempre com o sonho de que um dia nós iríamos sair dali, que nós iríamos para casa própria, que nós iríamos construir o templo. E Deus foi abençoando, né? Na minha família, Deus honrou a minha casa, me deu um filho arquiteto, né? O Jonatas ele, e o médico veterinário. mandar um abraço para o João, para a Bia também, que é de Argentino. E tem o médico veterinário que é o Jefinho, mandar um abraço para ele e para a Duda também. Esse é pesado, né? Esse é pesado. É muito pesado. Esse meninão é grande, graúdo, hein? E aí chegamos agora na igreja. Aí o João José elabora todo o projeto, todo o plano de construção dentro de 3 terrenos. Mas ele sempre falava para mim, pai, vai ficar apertado, vai ser difícil. Mas nós pensávamos assim, se a gente já pagou 3 terrenos, são 600 metros, dá para fazer uma boa igreja. Mas os meninos sempre pensam além de que a gente, né? E foi onde surgiu a oportunidade de comprar o quarto terreno. E nós já tínhamos uma pequena quantia que a gente podia começar a construção. Veio a pandemia, deu uma becada geral em tudo. E foi onde que nós demos esse espaço para comprar o quarto terreno. E aí. Quarto terreno, mais uma dívida. Mais uma dívida, mais um ano pagando. Aí pagamos no quarto terreno. Mas quando nós finalizamos o quarto terreno, Daniel, foi interessante que nós já tínhamos de novo o mesmo valor que nós tínhamos quando entrou a pandemia. Nós havíamos pagado o terreno e Deus havia mandado mais um recurso para a gente. E aí nós começamos, era 2022, final de 2021, a gente começou a demarcar ali o território. Mas no começo de 2022, nós ficamos a primeira estágio. Aí foi um tempo de batalha, os irmãos se uniram com a gente mesmo, foi um trabalho bem pegado, né? Mas eu ouvi uma palavra muito sábia do construtor. Ele falou assim para mim, assim, um dia, eu me lembro certinho do local da igreja, o lugar que nós estávamos. Ele falou assim, olha, aqui nesse lugar você vai ver o sobrenatural acontecer. E eu, para surpresa minha, realmente eu pude ver o sobrenatural, porque aos olhos humanos era impossível, Daniel. Nós construímos a igreja em um ano e construímos um anexo, os banheiros, uma sala em cima, sala pastoral, tesouraria, secretaria, os banheiros de qualidade para os irmãos, colocar piso em todo
todos os lugares da igreja, inclusive no quintal da igreja, né? Terreno da igreja, colocarmos som. Então foi assim, foi algo que nós, aos olhos humanos falando, nós não teríamos condições. Foi Deus mesmo. Meu Deus. Deus É levantou Deus. pessoas como vocês, né, do meu lado lá, ajudando, sempre incentivando, dizimando. O pastor Everton, o Dr. Wagner, eles foram um canal de bênção na nossa vida também. O Wagner sempre esteve à frente da construção, o Everton, tesoureiro, ao lado dele e ao meu lado, nos auxiliando, o Jones na parte da arquitetura. E os irmãos também sempre apoiando, indo lá, dando uma palavra de incentivo, contribuindo, auxiliando, ajudando. E aí chegou o grande dia, né? Eu queria logo entrar no templo e eu sentia assim que era como aquela mãe quando ela está para dar luz a uma criança, né? Ela não vê o dia que chega a hora do parto, da criança nascer. Nós queríamos ver aquela criança nascer. E aí foi quando ficou tudo pronto. No dia 18 do 12, nós fizemos o último, de 2021, nós fizemos o último culto lá no Jardim Novo. Aí na próxima semana era Natal e na outra semana já era virado do ano. Então nós tiramos tempo aí para nós prepararmos a casa para o dia da virada, ou no culto da virada, nós estarmos dentro da igreja. Um trabalho maravilhoso. Quanto tempo demorou essa construção? Um Um ano. Exatamente um ano. Um ano. Um ano de trabalho. E quantos metros de construção? Assim, o Joe, ele sabe falar melhor que eu Mas a por cima, assim, quantidade de metragem de construção. Mas eu acredito, Daniel, que passou de 800 metros de construção. 800 metros de construção, saindo de uma pandemia, a igreja num salão pagando aluguel. Pagando aluguel. E aí eu falo, você que está assistindo, um milagre de Deus. Eu falo porque eu acompanhei do começo ao fim dessa construção. Gente, o sobrenatural de Deus foi ali. Porque o templo do Senhor, a casa foi muito lindo, gente. Você precisa ver como é que ficou bonito. Foi realmente. Foi um trabalhar de Deus muito grande, Daniel, porque, como você está falando, irmãos que nos assistem, a gente vê muitos irmãos que contribuíram direto ou indiretamente, orando, né? A gente costuma sempre dizer que a obra de Deus ela é feita com as mãos dos que fazem, com o dinheiro dos que contribuem e do joelho dos que oram, né? Então nós tínhamos as pessoas trabalhando, fazendo, nós tínhamos irmãos que não conseguiam ir lá trabalhar, ajudar, mas orava. Firme, constante e abundante. Tempo, firme, constante e abundante. Então nós tínhamos aquele também que não podia nem ir lá, né, ajudar em oração, mas contribuía também para que a obra não parasse. Eu sei. E era interessante, você queria achar o pastor Elias, não ia na casa dele não, ia na obra. Ele estava na obra, era de dia, de manhã, e olha que ele trabalha na gerência da loja, de uma rede. E aí ele ia de manhã, ia à tarde, à noite e de madrugada eu passava lá, às vezes estava lá dando uma olhada lá. Queria achar o senhor era lá, né? Eu louvo a Deus pela sua vida também, porque você sempre que podia, você estava trabalhando na guarda, você passava lá à noite, era um lugar um pouco assim, desprovido de segurança, devido a não ter nenhuma condição. Mas nós teve um grande segurança lá dentro, viu? Um homem de Deus lá, que cuidava lá, eu ia lá, às vezes chegava lá, ele estava lá sentado na cadeirinha dele lá, eu falava, não vou lá mexer com ele não, senão vai atrapalhar ele. Ele dava... Meu pai deu uma força grande pra gente. Ajudava nós. Deus, né? Meu pai foi um campeão também. Eu ia sair para as lojas cedo, eu passava lá na obra, ficava lá um pouquinho, depois tinha que ir para alguma cidade, eu ia. Quando eu chegava à tarde, a primeira coisa que eu passava, a Ângela até falava para mim, tem certeza que a primeira coisa que eu ia na igreja. Aí eu ia à tarde, via o que eu tinha produzido durante o dia, aí para casa tomar banho e ia para o culto. Depois do culto eu ia para a obra de novo, para a igreja. E tudo em favor do Evangelho. Tudo pelo Evangelho. Agora eu quero falar uma coisa para você que está assistindo. Eu conheço o pastor Elias. O pastor Elias trabalha, desde a época que eu conheço ele não recebe salário da igreja. Sim. É um testemunho que eu estou dando, não ele está falando, mas eu conheço. O pastor Elias trabalha na igreja e não tem salário da igreja. Nós não tem nada contra isso. Mas ele faz isso
Porque o Senhor chamou ele nesse sentido, né, pastor? É verdade. Sabe as colocações tuas? Quando você diz assim, nada contra, porque, na verdade, biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que digno é o brilho do seu salário, né? Eu tenho para mim que uma hora ficar meio que tempo integral na obra, cuidando dos trabalhos, visitas. Já existe uma demanda grande para a gente atender no quesito reino ali na igreja, porque você imagina bem, é uma igreja que já tem uma membresia que necessita nossa. Mas no momento eu vejo que eu preciso ainda se doar um pouco mais trabalhando, até porque nós entramos no templo 100% acabado, mas com dívidas, né? Sim. E essas dívidas ela começou a ser quitada durante o ano. Então, o que eu fiz? Eu senti a necessidade de a gente continuar trabalhando mais um pouco, se envolvendo aí com o trabalho material, mas não deixar de lado também o trabalho da igreja. Trabalho da igreja. E pastor, o senhor tem quantos anos servindo ao Senhor Jesus Cristo? Como eu disse no princípio, eu nasci no lar cristão, mas eu acabo não contando esse tempo, Daniel, porque eu ia na igreja mais assim, porque minha mãe me levava, né? A gente era criança, a mãe levou a gente até a idade de 10 anos para a igreja, né? Então, até a idade dos 10 anos, eu fui para a igreja meio que porque a minha mãe me levava. No dia 4 de maio de 80, nós fomos no primeiro culto na igreja sede, ali na Rua Arara, número 29. Saudoso pastor Geraldo francês, estava lá no culto, e a minha mãe levou a gente criançada lá. E a gente foi crescendo, virou adolescente, 12 anos, naquele tempo era muito pecado jogar bola. Era tudo, né? E o campinho era perto da casa do pastor, né? Aí Ai, eu ai. estava lá jogando, aí passou um dos meninos, viu, falou, vou contar pro papai, tô jogando bola. Eu fiquei com medo de voltar na igreja, o pastor é muito rígido. Uhum. Aí eu fiquei até os 16 anos, Eu 16, já fiquei 17 anos. disciplina já. Porque jogou Por causa bola? do jogo de bola, né? Mas que E queria entender time, né? entendeu que o senhor vê, né? Eu lembro que chegou na Santa Ceia, o pastor falou assim: aqueles irmãos que estavam lá jogando bola hoje vem tudo na frente. Aí eu tinha que puxar, né? Eu fui na frente lá, aquela carinha assim. Mas assim a gente falou assim: ó, nós vai ficar disciplina que nós ganhamos o campeonato. Nós ganhamos. Pelo meio do conforto, E hoje é uma coisa tão né, natural, né? tão natural, muito Natural. natural. E a gente vai estar falando desse assunto assim, pastor, para as pessoas verem que o evangelho, eu vejo muita piada, sabe, brincadeira assim, não é piada, mas sabe aquelas coisas que no meu modo de entender não agrada o coração de Deus sobre o evangelho. Às vezes uma brincadeira, a gente é cristão, a gente pode fazer e tal, mas sobre as coisas santas, a gente, eu vejo comigo um pecado assim, pecados são todos iguais, uma coisa que não é certo, Uhum. tá? E o evangelho que a gente começou lá atrás, que não mudou, quem mudou foi nós, Uhum. eu vi e eu falo, esse desejo de montar esses podcasts para nós é falar disso também. Sobre o batismo com o Espírito Santo, que nós acreditamos, as curas divinas, e uma coisa que nós estamos no final dos tempos, a volta de Jesus. Nós estávamos falando na reunião de obreiros esses dias, e uma coisa que eu sempre falei, o pastor Everton falou. Ainda quem tem a sua Bíblia na sua casa, guarda ela com muito carinho, porque daqui uns dias, eu já sempre falava isso, nós não vamos ter mais. Eu estava vendo uma palavra exatamente relacionada a isso. Várias academias de letras tentando provar que a Bíblia está errada. Já houve em vários lugares, mas a Bíblia ela é infalível, palavra de Deus, e ela não falha. Porém, a gente sabe que no Congresso Nacional hoje se há votações de leis para mudar algum versículo da Bíblia. Então é bem comum que num futuro próximo aí a gente vai ver comercializar
as Bíblias Digital. falsas, né? E Tudo digital, né? mudando tudo, né? Mudando tudo do jeito da maneira que eles querem. Então, eu entendo perfeitamente que isso vai acontecer, ou dar-se-á, e nós que temos Bíblia hoje, até eu estava vendo um vídeo, o pastor falava assim: toca a Bíblia, guarda a Bíblia, pega as qualidades de Bíblia que você gosta de estudos e guarda, apresentei a alguém, porque essas são as Bíblias originais. Ou seja, ele está querendo dizer que vem vindo aí uma nova Bíblia, ou talvez uma formação de Bíblia que não seja, que seja, é, digamos assim, ela será editada de uma forma diferente, né? Porque. Tá. Manda um abraço aqui. Pode falar, Ribeiro. Entrando nessa área que o senhor falou aí, pastor, hoje mais cedo eu estava vendo uma matéria de um jornal falando justamente sobre isso. Que a Bíblia atual, como a gente conhece, foi descrita como errônea, que está cheio de erros, e está sendo reescrita uma nova Bíblia por uma inteligência artificial sem os erros da Bíblia, tá? Que os homens classificam como erros. Então, para estar dando aí segmento no cumprimento da palavra, né? O que o Ribeiro falou, essa matéria, essa reportagem que ele viu, eu recebi de uma irmã lá da igreja. Ela mandou para mim ela mandou um vídeo para mim e falava exatamente isso: conserve sua Bíblia, guarde, compre, adquire Bíblias, porque vai ter edições aí. Ele quis dizer assim, essas edições agora são limitadas, porque as novas edições virá escrito do jeito que eles querem, ou eles querem tirar aqueles versículos, porque na ideologia de gênero eles vão pregar igualdade. Então, na igualdade, eles vão querer tirar algumas coisas que ferem a conduta deles. Não é que fere, o que é a palavra de Deus é a verdade, mas que vai de encontro com os princípios deles. E aí é onde que eles vão trabalhar exatamente para fazer a Bíblia, essa Bíblia deles. Uma Bíblia light, né? Uma Bíblia light. Tudo pode, tudo se faz. Não é. Tipo assim, venha como estás, fica como estás, não precisar de mudança, que, né? É isso que eles acho que eles estão querendo. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está assistindo, o pastor Osmil mandou um abraço pro senhor, a Simone Fabiano, o irmão Jair, a Mariana Farias, a Fabiana, a pastora Ângela, né? O esposo Ronaldo, a Ângela, a Simone, Fabiano, o pastor Jair. O pastor Jair já colocou aqui, ó, estou assistindo. Mariana Faria. Aqui, ó. Então, equipe grande. E você que está assistindo isso, depois a gente vai pegar esse vídeo, porque, para quem não sabe, esse canal Jesus Está Voltando, pastor, faz mais de 4 anos que eu e minha esposa trabalhamos nele, pregando o evangelho para muitas pessoas. E eu sempre tive o desejo de trabalhar nisso aqui. E agora também nós fizemos um canal no YouTube, que é o mesmo nome, Prepara-te, Jesus Está Voltando. Depois nós vamos pegar essa filmagem e vamos colocar lá no YouTube. Por quê? Porque, segundo a gente ficou sabendo, que o Facebook dá 3 meses eles cancela, exclui os vídeos. Para a gente ficar guardado isso como marco temporal e a história de um podcast, né? Eu tenho vários canais no YouTube e um dos canais que eu vou trabalhar com a palavra de Deus é esse aqui, Jesus Está Voltando. Eu tenho um outro canal também que ele tem quase 11 mil seguidores, que chama DFA 4 estrelas e meia. É porque eu, a Fabiana, o Elias e a Sofia, e meia é um amigo meu que sempre tá, o meia, porque eu sempre brinco de meia boca, né? Meia boca. Aí nós colocamos 4 estrelas e meia, né? Sempre tá atrás da coisa. E esse canal vai ser um canal, já é um canal, né, que fala sobre o serviço policial, sobre a cidade que está acontecendo, notícias, né? Mas esse aqui que nós estamos aqui hoje é específico sobre a palavra de Deus, trazer homens de Deus aqui
para ele contar a história dele, o que é o Evangelho. Né? Porque é essa visão também, que o Evangelho não é mel, não. É paulada, é luta, mas é vitória. É verdade. Na verdade, hoje, assim, até que virou meio que status, né? A gente ser evangélico, porque você vê no meio social muitas pessoas no meio social, no mundo que nós estamos vendo, já professam o evangelho, né? Você vê, tem jogador de futebol que é evangélico e tal. Então acabou se ficando um pouco mais. O evangelho ganhou mais status, digamos assim. A gente vem de uma geração, de uma época também, que havia muito mais perseguição. Então, foi aí também que o Evangelho expandiu e cresceu mais também. Mas a gente viu a época do Evangelho chamado como os evangélicos era conhecido como protestante, né? Protestante, eu A sou gente sério. viveu um protestantismo ao vivo. Na escola, principalmente, as professoras tinham costume de chamar nós de protestante. Protestante. Tudo era protestante. Até eu tive muito problema com isso. E biblicamente falando, até que o próprio Jesus falou, né, que no mundo nós teríamos aflições, outros versículos, mas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, então, o Evangelho é uma vida de renúncia, né? É renunciar ao bel prazer da carne, é renunciar às obras infrutuosas da carne e abraçar as obras do Espírito, abraçar o fruto do Espírito, né? Tem as obras da carne e o fruto. Então, o Evangelho realmente é uma vida de renúncia. Forte, né, pastor? Forte. Nossa, o senhor falando assim sobre a renúncia que está na vida da gente, né? É benção. Mandar aqui um abraço para a irmã Andréa Godoy, o Leandro Passos. Ele falou assim: ó, 2 feras. Obrigado, irmão. Que isso? O pastor Elias que é o fera. Eu sou servo. Mas parece que nós combinamos, nós viemos de camisa preta. É verdade. Aqui camisa preta não é magro. Vai magro, né? É verdade. Missão Jesus, mas o irmão nação se considera protestante? Mas o irmão, eu não entendi que ele quis não entendi. Paz, ele perguntou aqui, mas o irmão... Está perguntando se a gente não se considera protestante. Sim, consideramos sim. A palavra protestar é protestar contra o pecado. Nós consideramos protestante e nós somos protestantes, né? Na verdade, o povo chamávamos nós de protestante antes. Hoje o povo costuma chamar de evangélico, mas a gente continua sendo protestante, até porque toda vez que você protestar contra algo, você se torna um protestante. Você pode até ser um protestante de uma inverdade, desde que você proteste a favor daquilo. Nós protestamos por Cristo, então nós somos protestantes sim. Pastor Flávio, mandou a paz do Senhor. A irmã Denise Souza Pinheiros, né? Boa noite. Boa noite. Gente. O irmão aí entendeu o que o pastor falou? Ó, as dúvidas o momento é agora, né, pastor? Tirar agora. Aproveita que todo mundo está assistindo. A irmã Lourdes Carvalho, a paz do Senhor também, irmã Lourdes. Deus abençoe. E você que está assistindo essa live aí, pessoal? Esposa do nosso irmão Almir, o nosso eletricista lá da igreja. É legal quando o pastor fala, já fala de um, fala do outro, vai lembrando. Puxa, né? Puxa. Tá bom. Irmã Lourdes, Deus abençoe. Denise é amiga minha desde criança, nascido. Olha que junto. Ela, a irmã dela, a Dani, a mãe dela, a irmã Marlene. É tudo benção. Moisés Vinícius Ascenso. Isso aí é meu sobrinho lindo.
os irmãos da Missão Jesus entendeu aí o toque, né? Na verdade, se consideramos protestantes, tá bom, irmãos? Deus abençoe. E acredito que os irmãos que, principalmente por fazer parte desse nome, missão, né? Um trabalho árduo também, qual nós temos um carinho enorme. Né? Ó, o Ribeiro tem uma pergunta. Pastor Fábio enviou uma mensagem. Pastor Elias, quando Jesus voltar, o senhor vai ficar feliz? Pastor Flávio. Interessante sua pergunta, pastor Flávio. Na verdade, é uma colocação sábia, mas há uma pegadinha aí, né? Fala para ele, pastor Flávio, nós vamos subir feliz, né? Na verdade, existe essa pegadinha dentro. Os irmãos vão ficar alegres quando ficar, nós não vamos ficar, nós vamos subir, pastor Flávio. O Pastor Flávio é um grande estudioso da palavra de Deus, Pastor né? Flávio, grande mestre, homem de Eu Deus. vejo ele até bom quando a gente vai conversar, quando ele na escola dominical, eu gosto muito de perguntar mesmo, sabe? Perguntar o que eu não sei. Uhum. Os irmãos da Missão Jesus, sim, era só para saber mesmo e por quê. Irmão, Deus abençoe aí. Deus abençoe os irmãos. Mandar um abraço também para o irmão Jonas Azevedo. Ele está no sino e ele fala: boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente vocês e suas famílias. Obrigado, irmão Jonas. Deus abençoe também. O Eliseu Passos está assistindo. O Zeu? O pastor Flávio já mandou kkkk. Homem de Deus. Obrigado, pastor Flávio. Deus abençoe. E o Valdinei Nicolau. Valdinei Nicolau, tá? Missionário, ele é missionário, né? Valdinei evangelista. Evangelista, né? Esse gosta da evangelização mesmo. Então, e pastor, agora sobre a volta de Jesus. Aquele que está assistindo agora, está lá na sua casa, às vezes está, ou vai assistir. E às vezes a gente conversa aqui, fala um assunto ali, mas a volta de Jesus. O que o senhor tem para falar para essas pessoas? O apóstolo São João, no capítulo 2, ele já escreveu há quase 2000 anos atrás. Filhinhos, é já a última hora. Né? Esse versículo também ele já foi tema de muito congresso. Congresso de jovens, congresso das mulheres, de irmãs, né? Congresso de adolescentes, até mesmo congresso de crianças já havia esse tema. Filhinhos, é já a última hora. Então, Daniel, o mundo que nós estamos vendo, a maneira que o povo está convivendo, que a gente vê, as leis que estão sendo criadas, isso é um grande sinal da volta de Jesus. Né? Há pouco nós falávamos a respeito da Bíblia e das traduções que as pessoas querem inserção de algumas coisas e retirada de outras coisas. Já é um dos grandes sinais, já evidencia a volta de Cristo. Então, Jesus está voltando. Né? Eu ainda arrepio em cantar os hinos da harpa cristã, principalmente quando eu canto o hino 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Né? Então, às vezes tem pessoas, mas vai demorar. Né? Eu vi um moço uma vez falar para mim assim, mas não tem tanto falar que Jesus está voltando, né? Quando que é? E depois de alguns tempos, esse moço, ele sofreu um acidente de moto e ele veio. E aí eu falei para ele, Jesus já voltou. Né? Então, tem uns que estão esperando o arrebatamento da igreja, no caso eu, claro, todos nós estamos aguardando que qualquer dia desse o céu vai se abrir, que Cristo vai vir buscar a igreja conforme está no Pedro 4:6. Né? Porém, talvez não seja assim, talvez seja do modo que ele tem, através da morte, nós passamos dessa vida para encontrar o Senhor. Né? Mas as evidências são muito claras de que muito em breve eles vão voltar. E você que está assistindo, vai assistir. E você que não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós queremos convidá-lo a você aceitar Jesus. É verdade.
porque Ele está à porta. Mandar um abraço pro Dr. Wagner, que entrou agora na live, está assistindo. A gente, ele está viajando, tá nos assistindo onde ele estiver. Um abraço para ele, para toda a família. A Ana Isabel está falando que está um pouco baixo o som. É o sonoplasta nosso lá. O Ribeiro. Mas não é a Ana Isabel. Chegou agora pra mim. Aqui É. tá normal. Irmão, ele vai aprendendo, ele tá aprendendo. Um abraço para a Isabel. Deus abençoe o Brasil da forma grande que todos vocês querem. Amém. Pergunta se O som melhorou? Por favor, aí, se quem tá assistindo puder falar isso. Melhorou. Minha filha, melhorou. Melhorou. E voltando ao assunto, você que está assistindo aí ou vai assistir esse vídeo e você quer aceitar Jesus, onde você está, vai no quarto, fecha a porta. Eu não vou estar lá nesse momento, não tem nem como, né? Mas se você estiver agora assistindo, reconcilie com Jesus ou venha para Jesus, que Ele pode te dar a salvação. Só Ele, né, pastor? É verdade. Missão Jesus, os irmãos aqui também estavam falando que está travando um pouco o O vídeo. vídeo. Talvez seja internet, talvez está relacionado a isso, né? Não sei se é para todos, mas só respondendo o irmão, talvez pode ser caso de internet. Daniel, ainda falando exclusivamente para os irmãos a respeito da volta de Cristo e pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, né? Eu vi um testemunho sábado que me chamou muita atenção. Nós tivemos a escola da família, porque nós temos trabalhos todo sábado ali na igreja. Primeiro sábado é dos varões, segundo sábado é dos jovens, terceiro sábado é das mulheres, o quarto sábado é escola da família. E o pastor Everton, o Leandro, falou que lá está normal. O perguntante pode fazer uma pergunta ou pode ficar à vontade. E o pastor Everton, ele estava dando uma palestra lá e no final ficou um casal que veio de fora. Ele, naquilo que a gente estava conversando, a gente falou um pouco sobre a pandemia, as dificuldades que enfrentamos na época em relação à porta fechada. A igreja enfrentou um momento muito dificultoso. Atravessamos uma prova grande, né? Tivemos ceia em drive-thru, tivemos culto em drive-in, que é os irmãos assistindo os cultos dentro dos carros, fizemos um culto ao ar livre e parou lá vários irmãos e assistindo os cultos de dentro do carro, não podia sair para fora, as igrejas vazias. Depois veio o distanciamento, depois veio o uso de máscara e gel, e tudo isso a gente sentiu assim que houve por parte de alguns o esfriamento, mas houve aquele que se agarrou com Cristo. Então, eu costumo dizer assim, que tem pessoas que em meio à dificuldade, ele se abate, e tem outros que em meio à dificuldade ele se fortalece. Eu não sei qual é o estado que você está passando, qual é o momento que você está vendo na sua vida, mas o meu conselho para você é de que você volte, se você estiver parado, volte para Cristo. Caso você está na igreja, mas não está firme, pega firme com Jesus, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Amém. Amém. Amém? Olha, aqui tem os irmãos, Leandro está falando que aqui está normal, tal. Tem um irmão fazendo uma pergunta, na sua opinião, Jesus é Deus ou ele somente? Na sua opinião, Jesus é Deus ou ele é somente o Filho? Jesus é Deus, irmão. Jesus é Deus, né? O Pai, os três, ele mesmo diz na sua palavra, eu e o Pai somos um, né? Então, se você orar, se você pegar o capítulo 17 do livro do Evangelho de João, a oração sacerdotal, ele vai falar exatamente isso. Em vários outros textos também ele vai falar, eu e o Pai somos um, e tem
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Quando ele fala para Tomé, tem várias referências bíblicas. Então, só respondendo a pergunta do irmão aí, na minha opinião, pela palavra de Deus, eu posso entender que os dois são. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que Jesus vai voltar? Com certeza, com certeza. É uma pergunta interessante, né? Porque tem muitas pessoas que já não creem mais na volta de Jesus. E tem pessoas que já estão pregando que não vai voltar, né? E por que não dizer pastores também que não creem no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, né? E eu, assim, posso afirmar categoricamente que eu tanto creio como prego que Jesus vai voltar, como eu tenho convicção e certeza que é até toda essa oração, se tu voltares esta noite, Senhor, leva-nos para estar contigo. Caso o Senhor não volte, continue conosco aqui. Eu tenho para mim que o Espírito Santo está conosco todos os dias para nos confortarmos na vitória, né? E que o dia que o Espírito Santo sair dessa terra é para levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que quando Eliezer saiu para buscar uma esposa para Isaac, ele buscou Rebeca, Eliezer vai, encontra Rebeca, lá ele traz a Rebeca para o seu Senhor. Eliezer é símbolo do Espírito Santo. Hoje o nosso Eliezer é o Espírito Santo, é ele que está nos guiando. E um dia ele veio para buscar a sua igreja e o Espírito Santo nos levará ao encontro do noivo, que é Jesus. Então eu creio, tenho convicção disso e prego isso e sei que um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja. Amém. Mandar um abraço também para minha irmã Noeli, que está assistindo. Mandar um abraço para o pastor José Ataíde, Noeli, o Vanderlei. Ali na casa da Noeli é a Noeli, o Vanderlei, que é o Vandinho, meu cunhado, o Wesley, a Sabrina, noiva do Wesley, e também a Emily, minha sobrinha. Mandar um abraço também para o irmão Abimael Gomes, que é meu sobrinho. A Midian Ferreira está sendo Pastor Neto, Sabor Brasil. Pastor Neto? Oh, aquele homem trabalha demais. Pastor Neto, Sabor Brasil, sabor igual a esse, ninguém jamais viu. A gente tem que fazer isso. O irmão da missão aqui, ele está respondendo. Fiquei muito feliz com a resposta, sem dúvida. Jesus é Deus. Parabéns, pastor. Ô, meu querido, obrigado. Tem entendimento que esse irmão aqui é dos nossos. Amém. A Noeli. Ele mandou o coraçãozinho. Obrigado. Está agradecendo a nossas felicitações. Amém. Pastor, para a gente chegar nesse primeiro podcast aqui, foi de Deus que nós sempre estamos juntos. A Bíblia diz, há um amigo mais chegado que o irmão, né? Sim. E esse rapaz que está comigo é o irmão, é de casa, estamos juntos. Onde o senhor vê o Daniel, vê o Ribeiro também, né? Sempre está junto nas lutas. Sim. E nós fizemos de tudo há tempos, nós estamos trabalhando aqui nessa sala que nós fizemos 5 locais que pode fazer gravações diferentes, sabe? Bacana. E a intenção nossa aqui, além do trabalho de notícias, essas coisas, principalmente é trazer a palavra de Deus nesse canal. Não vai ser nada de notícias, vai ser só para as coisas de Deus, né? Amém. Repartir o que é uma coisa é outra, né? Amém. E eu quero parabenizar vocês, Daniel. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu vi um ambiente muito salutar, um ambiente bom, um ambiente agradável. A visão sua é propagar o Evangelho, isso é muito bom, porque é um meio de comunicação, né? Acredito que muitas pessoas podem estar distantes, podem estar perto, e ao mesmo tempo ele vai poder assistir essa live, tanto hoje como amanhã, como os irmãos estão interagindo com a gente na live agora. A irmã da missão aqui está dizendo, não é irmão, pastor, é irmã. Ô, minha irmã, muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe. Então, talvez no dia de amanhã mesmo essa live vai ficar registrada e alguém vai poder assistir, né? Então, quero parabenizar vocês pela iniciativa, por esse trabalho maravilhoso.
tenho certeza que muitos outros irmãos vão passar por aqui, vão trazer bons ensinamentos, boas palavras aqui. Vai ser tudo muito válido e vocês estão fazendo isso para a glória de Deus e Deus abençoe. E o senhor sendo o primeiro aqui, pastor, com todo respeito, e a honra não é do senhor, é do nosso Deus, que eu reconhecendo o senhor como homem de Deus e como uma pessoa que... É a irmã que é a mãe do Ribeiro. Um abraço agora da família. Deus abençoe. É sua mãe! É sua mãe daqui! Ei! Ela falou, meu filhão, toda orgulhosa lá. Mas amém, glória a Deus! Ô glória! É Deus falando, irmã Simone. É Deus falando. E eu vou falar uma coisa pro senhor. Nós começamos esse projeto há tempos, nós estamos lutando. Hoje, para chegar hoje aqui. E aconteceu de tudo. E o senhor sabe uma coisa. 9 horas aconteceu. 9 horas, pessoal. A gente tem uma câmera profissional aqui. A gente tem usado nos cultos, né? Lá da igreja. Sim. Essa câmera é profissional. Vocês não sabem o que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. A bateria dela pifou. Então você vê. Falei, não, mas a gente vai fazer. E a gente tá fazendo essa primeira live que era para ser na filmadora, no celular. Olha o senhor ver. E Deus preparou esse celular, pastor. É muito bom esse celular. Sim, esse celular é muito bom. E a qualidade é excelente. E lá atrás, quando Deus preparou, Deus falou para mim: esse celular eu estou preparando para você porque eu tenho muitas coisas. E olha, senhor, já está se cumprindo. Então, quer dizer, aquele inimigo tentou parar o que Deus escreveu, mas ninguém para. O que Deus tem para nossa vida. O plano de Deus o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? No começo tem provas amargas, mas depois tem sabor de mel. Sabor de mel, né? E eu tenho buscado a presença de Deus. Eu tenho sentido muita presença de Deus, pastor, nesses dias. Eu não sou aquele, sabe? Mas eu sou do jeito meio estranho, mas sou. E eu tenho sentido muita presença de Deus. E Deus tem falado muito comigo. Amém. Amigo, você que assistiu aí, né? E que essas palavras entram no teu coração, você vê realmente homens de Deus aqui. Eu trouxe um homem de Deus que tem um testemunho verdadeiro e muitos podem falar dele, quem que é ele, que é um homem segundo o coração de Deus. Amém. Então, Daniel, eu gostaria de finalizar, deixar uma mensagem aqui. Vontade, pastor. Essa mensagem, pelo tema que você está abordando aqui, no capítulo 3 de Apocalipse, diz assim: e ao anjo da igreja escreve, acho que capítulo 3, versículo 7 a seguir, deixa eu me posicionar melhor aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, Daniel, eu gosto desse versículo aqui. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Esse versículo aqui, eu acho tão interessante, porque aqui ele está se referindo sobre alguém que passou por uma grande batalha, por uma grande luta, pelo um grande aperto, né? A quem vencer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo, ele é um mundo de tribulação, mas o Senhor diz aqui: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Então, eu entendo perfeitamente que quando Deus colocou no seu coração o desejo de trabalhar para o reino aqui, de evangelizar, de falar do amor de Deus aqui, é para atingir vidas, corações, né? E nós não estamos aqui falando de uma placa de uma igreja. Até agora, nós não tocamos assunto de placa, nós contamos uma história que é baseada toda a igreja, mas nós não estamos falando da placa da igreja, porque a placa em si ela não tem poder para a salvação, como a religião também. Tem pessoas que professam a religião, eu já tenho minha religião. Se religião salvasse, é óbvio, não precisava de Cristo descer e morrer na cruz do Calvário, porque seria em vão o sacrifício de Cristo na cruz. Então a religião ela não tem poder. Tem pessoas que se baseiam na sua própria religião e religião não salva. Placa de igreja não salva. Vejo pessoas se basearem em placas de igreja também, mas isso não salva, não leva o homem à salvação. Quem salva é Jesus. E qual o conselho que eu dou? O conselho que eu dou é que a pessoa pode encontrar a igreja mais próxima da sua casa, encontrar alguém que conhece a palavra de Deus, ir com essa pessoa, prega o verdadeiro evangelho e servir a Jesus. Mas é só na igreja o senhor prefeito salva. Não. Jesus salva. Independente, porque quando Deus vai lá do céu, ele vê aqui a placa, igrejas, denominações, ele vê o povo. E qual que é o povo de Deus? É um povo especial, zeloso e conforme. É esse que ele vai vir buscar. Amém, pastor Elisa. Amém. Glória a Deus. Aí você que está ouvindo aí o homem de Deus, pastor Elias, falando um pouco de Jesus. E, pastor, o senhor acredita no arrebatamento? Com certeza. Mas o senhor acredita que Jesus vai vir? Acredito. Mas o senhor acredita também no arrebatamento? Acredito. Mas tem uma coisa aí. Capítulo 15, versículos 50. Não, no capítulo 4, versículo 16 de Tessalonicenses fala, né, que ele virá no céu com trombeta, com arcanjo, com voz de arcanjo, com alarido, com trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, ficarmos vivos, teremos arrebatado a encontrar com o Senhor nos ares. O pastor veio preparado aqui, ó. Tentando. Pastor, então. O pastor tá falando, você está assistindo aí, ó, a nossa live aqui. O homem tá preparado na palavra. 1 Coríntios capítulo 15 também fala acerca da ressurreição. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele aborda um pouco também. No versículo 51 também ele fala: isso aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, antes o toque da última trombeta. Porque a trombeta fará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Aí o apóstolo Paulo continua falando: de sorte que isso que é corruptível servir da incorruptibilidade, e isso que é mortal servir da imortalidade. E Paulo diz assim: quanto isso que for mortal, serviço da imortalidade. E isso que for corruptível, serviço da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Né? Então, ali é um texto que Paulo está mostrando um pouco também sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos. Então, está muito ligado ao arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E nós temos bastante irmãos que digamos assim, ele é profundo em escatologia e ele tem boa bagagem para trazer estudos, ensino. Fala o nome do obreiro, pastor. Tem vários, tem vários. Vamos trazer ele aqui, viu? Pode trazer. Viu? Aí imediu convidar o senhor, porque o senhor não é convite, o senhor é ordem, intimação. Né? Vai lá falar de Jesus. Vamos trabalhar na obra. Sim, tem vários obreiros. Hoje, a escola bíblica da igreja, a gente tem uns debates sadios lá, os professores
muito bem preparados, irmãos com a linha de raciocínio muito bíblica, muito boa. E nós temos vários irmãos, eu recomendaria os professores da escola dominical você trazê-los aqui, principalmente a revista que nós estamos estudando agora, também ela é uma revista muito, muito rica em, em ensinamento, né? Se você quiser, numa quinta-feira, trazer o professor de semana para comentar a respeito da aula, deixar algumas coisas usadas assim, para as pessoas entender a importância de ir à escola bíblica para aprender, é muito importante. Porque esse tempo que nós passamos aqui foi válido, foi muito válido, mas o aprendizado, o estudo da palavra, um estudo de escatologia, nossa, isso não tem preço. Soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? Tem vários estudos muito bons que demanda tempo, né, para as pessoas se aplicarem, dedicarem e aprender acerca. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. Amém. Amém. E, pastor, eu tenho visto, que nem aqui nós não falamos de ministérios, né? Ministérios. Eu tenho visto que o ministério que o senhor está e também o qual eu pertenço, né? Tem trabalhado muito. Agora vai ter uma inauguração da sede? Temos, bom, como nós não falamos o nome de igreja que é agora, então Tá na hora de falar, né? Pode ficar à vontade, né? o pastor Neto está falando aqui, meu pastor Bênção Graúda. Então, né, pastor Neto, Deus abençoe. Chamei de pastor Neto porque o nome dele é bem complicado de falar, não tem que falar certinho. Mas um abraço aí, pastor Neto. Então, a gente só está na Assembleia de Deus no intervalo. E nesse dia 19, Daniel, o Ministério estará completando 6 anos. E nesse dia estará se fazendo também a inauguração da igreja sede, né? Lá na rua Princesa Isabel, no 520, no parque do bairro do Areião, embaixo. Vai começar às 18 horas. Vai ser uma grande festa, muita gente convidada, e eu tenho Dia certeza. 18 Dia 19 de agosto. de agosto. Dia 19 de agosto, se eu não tiver nada para fazer, o convite aqui. Você que é da cidade de Mogi Guaçu, Mojimirim, Estivajé, até Itapira aqui do. Tem muitas cidades aqui do lado, né? Nós temos igreja de Itapira que vai vir, né? Nós temos igreja de Ribeirão Preto que vai vir, tem uma igreja de Leme que vai vir, Aguaí que vai vir, Estivajé, Pedreira. Então nós temos várias igrejas da região que vai estar vindo. Hoje, o Ministério Ágape, pastor, ele tem quantas igrejas já? Olha, Daniel, eu não sei processar exatamente para você, porque como pastor Ataíde, o pastor Ataíde, ele é líder do departamento de missões e tem várias igrejas no Paraguai, na Bolívia e na Argentina. E eu quero trazer o pastor Taide aqui. Missionário tá ali, hein? Eita! Ganhador de alma, um trabalhador, um lutador. O pastor Taide, um grande homem. Então, nós temos igreja nesses países e aqui no Brasil nós temos São Gonçalo de Sapucaí, temos em Mojimirim, temos em Itapira, temos em Pedreira, Amparo, Jaguariúna, Olambra, Aguaí, Pinhal, Leme, Ribeirão Preto. Tem uma igreja nova que foi inaugurada recentemente em Caldas Novas, Serra Azul. Enfim, o ministério ele expandiu tanto que, assim, se eu vou falar para você a totalidade de igreja, eu não consigo falar aqui agora de pronto. Vou citar nomes de igrejas, de cidades, e me perdoe se eu pular alguma, mas tem várias igrejas aqui na região. E deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a irmã Shirley, esposa do pastor Anderson Cordeiro, nosso doutor Anderson. Ela está mandando glória aqui, mandar um abraço para a Shirley. Mandar um abraço também, o Leandro está falando assim, ó, Daniel, convido o pastor Flávio também nos próximos podcasts. Oh, muito bem, Leandro. Uma dica boa. E a irmã Joana Aparecida está nos assistindo também. Mandar um abraço para a irmã Joana, para o seu esposo, para toda a sua família. E prazer grande ter vocês aí ligadinho conosco. O senhor vê, como o senhor é conhecido, né? O senhor entrou aqui, quantas pessoas já apareceu aí falando, a maioria ovelha,
né? Bastante, né? Mandamos no link da igreja. Porque acompanha o seu pastor, sabe, né? A ovelha conhece o seu pastor. Eu agradeço pelo carinho. Você, Daniel, dispensa comentário, viu, Ribeiro, de falar sobre o Daniel, porque Daniel, primo, né? Primo da minha esposa, que eu tenho ele como primo e como filho também, porque é uma pessoa que já chorou comigo, já sofreu comigo, sempre está do meu lado. E a maior prova de amor que o Daniel deu para conosco foi quando o primeiro filho dele nasceu. Ele falou: Ó, eu vou colocar o nome do meu filho de Elias, em homenagem ao pastor Elias. Então, Falar nisso, fazer pastor, esse o Elias está agradecimento. assistindo. Falou em pastor Elias aqui, nossa, ele Ele imita o gosta. senhor em tudo, sabia? É. É. Então, mandar um abraço pro meu xará, o Elias, que é filho do nosso irmão Daniel. Ele é comandante lá também, É né? cabo? É É cabo. cabo. O sonho dele é chegar sargento. E aí, Ribeiro, chega? Chega, né? Ah, chega sim, chega. Fala que não. Comandante é capitão, pega o senhor, hein? Não pode falar, senão o menino vai ficar sabendo disso da hora. É verdade. Acabei falando. A minha função, olha só, não chega. Pode se esforçar para chegar. Mas eu sempre vou ouvir aquela filha, não chega. E chega no agradecimento, parabéns. Deve identificar, né? Mandar um abraço para a minha irmã Simone, ela está mandando um abraço aqui para nós. Está todos tão ligadinhos assistindo a live aqui. Muito obrigado, irmã Simone. Deus abençoe. Tchau. É, pastor, é de senhor ver, né? Nós chegamos aqui, né? O senhor conhece, eu conheço muito a história do senhor. Eu vou aproveitando, como é o primeiro dia, a gente tem que. Nem sei que horário que acaba, não sei como é que vai, né? Mas só quero falar uma coisa pro senhor. Quando eu ia fazer esse podcast, já era para mim ter começado há dias. Mas não deu certo, porque não era a vontade de Deus. E tem pessoas falando assim: não, chama o fulano, você vai ver, vai estourar seu podcast. Falei, rapaz, eu não tô preocupado. Eu vou falar pro senhor, pastor. Se tiver o meu parceiro Ribeiro lá do Sonopraça lá e não tiver ninguém aqui, nós vamos estar aqui. E vamos supor, não tem ninguém na sua live. Beleza, a gente vai fazer aqui. Deus vai trazer. Nós vamos preparar a palavra. Nós vamos falar aqui um pouco de Jesus. E vamos salvar essa live, colocar lá na internet. A gente vai semear. Alguém vai assistir e vai falar um pouco de Jesus, né? Sim. Não sou um pastor Elias, um pastor Flávio, pastor Neto, aquele homem prega, hein? Pastor Neto, rapaz, se eu chegasse. Como dizer, benção gravou. Se eu chegasse um pouquinho assim. Eu não prego, né? Na verdade, eu não sou pregador. Mas se eu tivesse o conhecimento que esse homem tem, tava Ele é aí. benção. E nós estamos falando da irmã Simone, o senhor falou do pastor Neto, e mandar um abraço para o missionário Carlos. Missionário Carlos, ô. Seu genro, Jonathan, a família lá, a Paola, o PH, família maravilhosa, está aí sintonizadinho conosco aí. Não, o pastor Carlos, o missionário Carlos mora? Ele mora na rua de sua casa. É. Eu tenho nem que é na rua de sua casa, não, ele mora na rua de trás. Não, de trás. É na de trás? De trás. Ela dá as mulheres que ganham. Não. Vou dar um abraço para o Silvio também, está assistindo o pastor Neto. Forte. Mas ela tem um programa social de segunda-feira na igreja. Maravilhoso. Quem quiser compartilhar, quem quiser acompanhar, ela também tem um trabalho abençoado toda segunda-feira. É um trabalho social, treina as mulheres, fazer manicure, pedicure. E é tudo gratuito, pastor. Tudo gratuito. Tudo gratuito. É uma delícia. Acabou de entrar no Denil aqui, ó. Firme e forte aqui. Vou dar um abraço no Denil. Vamos dar toda a família lá. Um abraço para vocês. Família Montona é uma benção, né? Gente abençoada, família abençoada. Daniel, que prazer estar com você aqui. Nós já estamos. Que hora que é essa? 10 horas e 36 minutos. Já estamos a 1 hora e 3 minutos de live. Nossa, que live abençoada. Amém. E como o senhor
veio aqui. Agradeço ao senhor, porque eu sei que a vida do senhor é corrida. O senhor é pastor de igreja, gerente de uma loja, tem a sua família, tem os seus afazeres, e o senhor conseguiu achar um tempo na sua agenda e veio para cá. Com Quero agradecer prazer. ao senhor por ter vindo, ter aqui falado de Jesus, né? Amém. A gente semeou hoje e eu não sei até onde nós vamos chegar, mas eu quero que o senhor saiba que nessa primeiro é o senhor, Deus colocou o senhor aqui. Daniel, eu quero agradecer pelo convite, mandar um abraço para o irmão José Gato. Ah, Irmão Zé Gato, o José Silva, carinhosamente nós chamamos ele de Zé Gato. Tem um testemunho maravilhoso, né? esse Vamos, aí eu Zé vou Gato. trazer ele aqui. O senhor tem que Vou trazer. trazer ele aqui. Eu quero que ele conte o testemunho lá do muro, viu, Zé Gato? O murão lá, o paredão, o dia O Big da Brother. cabeça do Cabo de Rei, Big Brother, é um testemunho forte. Mandar um abraço para ele, para a irmã Lúcia, Douglas, o Jean, a Jean tá lá Flávia, trabalhando na igreja, pastor. tá lá. Guerreiro. Ele, a esposa dele do lado lá. Orgulho. Então, nós queremos agradecer. E eu, Daniel, que agradeço você pelo convite. Foi um prazer enorme, né, ter vindo aqui, estar com você, com o Ribeiro aqui. São pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas que é prazeroso estar perto, né? Tem prazer estar junto com vocês e é uma alegria para nós. Que Deus abençoe esse trabalho, que seja o primeiro de muitos outros. Eu entendo que vocês estão aqui por um chamado, pelo ministério que vocês têm. Não é à toa que vocês abriram mão de investir até em você alguma coisa, para investir aqui para propagação do Evangelho. Então, que Deus te abençoe. O Carlos Lopes, o Carlão está assistindo a gente. Como é que é o nome da loja? Nosso Celtec. A loja dele tem uma loja. sim. Lopes, Lopes Tech, né? É. Ó, quando eu conseguir a televisão, eu quero abençoar esses irmãos, fazer propaganda Fazer deles propaganda aqui, ó. deles. Jogar aqui, ó. O Carlos, que é líder do Ministério Bobstec, ela já mandou. O Carlos, que é líder de louvor da nossa igreja, ele ao lado do Jonas também, eles trabalham com ministro do louvor da igreja, né? São obreiros da casa de Deus e ministro do louvor. Deus abençoe de uma forma muito grande. Ele, a sua digna esposa, a doutora Rainha, também, seu filho Martim. Martim, eu falo que é o Martim Lutero, da idade média do Evangelho. Vou dar um abraço para essa família linda. Amém. E a tia Vilma, será que está assistindo nós? Eu falei pra ela que eu ia mandar o link, mas foi tão preocupante o começo que eu acabei esquecendo. Mas depois dela assiste. Assiste. Aí ela comenta, amanhã Deixa um abraço para mim. aproveita, o meu pai também. Dá um abraço para mim. Tio são os tios da minha esposa, que automaticamente tornaram meu tio também. Deus abençoe de uma forma especial. Ah, você acha que a Kátia não? Vixe. O senhor quer ver se a Kátia não vai aqui? Se eu trazer a pastora Ângela aqui. Então, gente, muito obrigado. A Chico está colocando o irmão José, a banda apareceu o irmão José, Cecil, os irmãos interagindo na live. Gente, então é sempre muito bom estar com vocês, é muito bom falar com vocês aqui através desta. Eu sempre sonhei com isso aqui, Daniel. Sério? Sempre. Então, vem fazer um programa aqui, um horário que o senhor, que dá na agenda do senhor, tá disponível para isso mesmo. Que bacana. E eu sempre acompanho as lives do pastor Ataí, sempre acompanho as lives dos irmãos, e eu acho bem interessante a gente propagar, divulgar e falar com as pessoas através desse podcast, discutir algumas ideias, a gente está em aberto para as pessoas fazerem perguntas também. Eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos, vai ser muito bom. E queria aproveitar também e divulgar o nosso trabalho aí, sábado, agora tem Culto Varões, né? Pastor Jaime, com toda. Passa o endereço lá da nossa igreja. Olha, o endereço é bem fácil. Você vai pegar a Avenida das Torres, tem a Avenida das Torres, tem a Pastor, o Pastor Vicente Cordeiro de Oliveira, número 10.
Então, nós estamos entre a Avenida das Torres e situado no Pastor Vicente Cordeiro de Oliveira. E de esquina com a José Rodrigues Neto. Não, esquina com a Cristo Rodrigues. De frente com o campo. Então, a igreja está aqui no Santa Terezinha 2. Nós falamos ali de Avenida das Torres para simplificar e melhorar para os irmãos entenderem. E temos programações de quarta, sábado, domingo, escola bíblica dominical. Temos os trabalhos sociais, cultos nos lares. Quarta-feira de manhã tem oração. De manhã, tem amanhã com Deus, que é maravilhosa. Tem uma operação com uma cesta de mulheres lá orando, buscando a Deus. Então, é a nossa programação. Se você quiser ir um dia, está convidadíssimo a estar conosco. Aí, ó, pessoal. Você que é aqui de Mogi Guaçu, quer conhecer a nossa igreja, nosso ministério, convidado especial, tá? Amém. E depois, se você quiser deixar algum recado aqui na mensagem, vai estar gravado. E se quiser uma visita, a gente colocou isso no coração, sabe, pastor? Tá fazendo visita. Pode falar, Ribeiro, fica à vontade. Chico Glisiário, o canal começou com chave de ouro, entrevistando este grande homem de Deus que está trabalhando próspero. Muito obrigado, Shirley. Muito obrigado pelo carinho, né? A Shirley dispensa comentário, ela e o pastor Éder são pessoas amáveis, a gente ama bastante vocês. E obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. E o pastor Éder também é outro nome que eu sugiro também. Não vai trazer forte. Esse podcast aqui, pastor, a gente fez para ter até 5 microfones aqui, a gente consegue. Tem mais os microfones, mais interação do sonoplasta. Então, os irmãos aí que tem vontade, irmãos, eu não ligo para essas coisas não, viu? Eu até falo, meu... E na realidade, assim, pastor, o podcast aceita só que um microfone desse também na mesa. Excelente esse microfone, pastor. E foi tudo preparo de Deus. Vai estar dentro de casa, muito bom. Excelente, não tem que falar. Deus preparou coisas aqui que a gente, né? É muita coisa para falar. Uma hora a gente vai fazer uma live só de falar o que Deus preparou para nós chegar aqui. E o inimigo tentou. Olha, inimigo, quero falar isso. Perdeu ele uma vez. Tentou. Pensou com a câmera. Eu vou dar problema na câmera, não vai funcionar. Ih, deixei o celular. Perdeu. Né? Perdeu mais uma vez. E o nome do Senhor está sendo e será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer grande respondendo aqui uma mensagem aqui e agradecendo aqui o carinho de cada irmão. Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso sonoplasta Jonas Ribeiro. Agradecer ao Senhor, sempre já agradeci. Agradecer a minha esposa, que está lá, minha guerreira, minha parceira, amiga. Está lá assistindo, ajudando. Ela muito preocupada, porque o senhor ia vir aqui. Ela tem um respeito muito grande, o senhor gosta demais da família nossa. E agradecer a pessoa principal nessa noite, é o nosso Deus. O Leandro está pedindo, ora para a gente, pastor. Então é o senhor mesmo. E eu agradeço a todos, a gente vai fazer vários agradecimentos, mas assim, eu estou muito feliz. Chegamos onde nós queríamos. Agora nós vamos começar na guerra. Agora a guerra começou. Chegou as armas, preparamos, fizemos todo o planejamento, a gestão do engajamento, o teatro de guerra. Agora nós estamos indo para a guerra. O pastor Jair falando, Deus abençoe sempre o pastor e o Daniel. Amém. Esse é o Jair, eu fiz meio conectado. Sabe quem está falando? Mas os dois assistindo. Então, vou mandar um abraço para eles aí. Então, vamos orar, agradecer pela vida de cada irmão que teve aqui nessa live. Deus abençoe de uma forma grande, toda especial. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso, onde estiver ao lado dos nossos companheiros aqui, nosso diácono da igreja, irmão Daniel Franklin de Alencar, juntamente com o seu companheiro Ribeiro, que está aqui dando toda a cobertura e assistência.
Pai, nós queremos te louvar pela vida dos irmãos que estão interagindo e acompanhando nós durante essa live. Que o Senhor guia, guarda a vida de cada um deles, dando a eles uma ótima noite de sono. Agradeço a Ti pela confiabilidade de transmitir aqui o rico e bom conselho da Tua palavra. E que a bênção do Senhor, que é senão acrescentadores, seja sobre nós, sobre a nossa família, desde agora e para todos sempre. Amém. Prepare-te, Jesus está voltando.